Olá, queridos irmãos e amigos. Chegamos a mais um devocional e as palavras que quero destacar hoje são atenção e ação. Estamos em uma época ideal para que a igreja manifeste ser igreja de Deus através de atenção, mas também de uma ação prática. Lembrando aquilo que nos diz a palavra de Deus, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos aproveitar com sabedoria a cada oportunidade que temos para ajudar o próximo e desta maneira também fazer com que o próximo reconheça que existe um único Deus verdadeiro que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Conta-se a história de um homem que foi visitar o seu amigo em uma cidade do interior, uma cidade conhecida por suas montanhas e subidas íngremes. E ele estava dirigindo o seu carro quando no meio daquela subida íngreme o carro apresentou um problema e parou. Ele desceu do carro tentando resolver aquele problema e ele percebeu que havia uma obra ali ao lado, onde vários homens estavam trabalhando e dentre esses homens, 2 homens desceram e foram até a rua para tentar ajudar aquele homem a fazer aquele carro funcionar. E o homem falou, eu vou entrar dentro do carro e vocês empurrem e vamos tentar fazer esse carro pegar no tranco. E aqueles homens começaram a fazer força, mas sem sucesso. E logo aqueles homens que estavam ali na obra, trabalhando, vendo o esforço daqueles 2 homens, começaram a gritar, mais força, coloquem mais força, empurrem com força. E de dentro do carro, o homem fazia a mesma coisa. Força, vamos lá, vamos conseguir força. Essa história ilustra o quê? Muitas pessoas estão até prontas a darem uma atenção, mas poucas estão de fato se envolvendo em uma ação efetiva. Há um texto bíblico no livro de Atos, capítulo 3, e eu vou ler aqui alguns versículos 2 ao versículo 7, diz o seguinte, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Nós encontramos aqui um homem que constantemente era levado, diariamente era levado à porta daquele templo. Talvez como muitas pessoas que vão em busca de uma igreja, talvez mais interessados, mais pelos seus interesses pessoais, aquele homem se apresentou, estava ali. Agora, é interessante observar que Pedro e João, eles deram atenção àquele homem. Ao dar atenção àquele homem, Pedro e João viram a maior e real necessidade que aquele homem tinha. Sabia que naquele momento o que mais o homem precisava não era simplesmente uma esmola que seria dada e novamente estaria ali à porta daquele templo no dia seguinte e assim por diante. Mas sabia que aquele homem precisava andar. Sabia que esse era um problema central na vida daquele homem que, sendo resolvido, poderia mudar todo o curso da vida dele. Então eles procuraram minimizar aquela dificuldade, aquele problema que ele enfrentava, para que aquele homem pudesse de fato enxergar que era o Senhor atuando através da vida destes 2 homens. Então Pedro e João deram atenção. Você precisa também dar atenção ao próximo. Estamos vivendo um momento difícil, isso deve se intensificar e para muitas pessoas que já não estão trabalhando ou vão perder os seus trabalhos, nós como igreja precisamos no meio desta pandemia fazer a diferença. Então, o que eu quero dizer para você, Igreja IBB Nova Jerusalém, nós precisamos manter as nossas ações sociais, precisamos dar o apoio através dos itens de alimentos não perecíveis, dar um apoio, uma ajuda àqueles que precisam de medicamento e da mesma maneira você, como templo do Deus vivo, como igreja de Deus, precisa aproveitar cada ocasião para ajudar aquele que está necessitado. Para isso, em primeiro lugar, é preciso o quê? Dar atenção àqueles que estão sofrendo.
porque do contrário, nós não seremos igreja em tempo de pandemia. Outra coisa importante, como eu tenho colocado aqui, além da atenção, é preciso essa ação efetiva, esse envolvimento, pedir sabedoria ao Senhor para que possamos enxergar a necessidade. Pedro e João enxergaram a real necessidade daquele homem que estava ali à porta do templo. E veja que as palavras daquele homem, de João e de Pedro, foi: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Lembre-se de uma coisa também muito importante. Talvez você esteja em dificuldade também financeira e não tenha como estar aí dando algo neste momento. Mas não esqueça que há algo principal que ainda você pode compartilhar, que é este verdadeiro evangelho. Qual foi o resultado disso na vida deste homem? Versículo de número 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu creio que isso é muito importante para nós como igreja, porque se nós de fato dermos atenção, nos envolvermos em uma ação, esse tempo vai passar, essa pandemia vai passar. E certamente aqueles que nós auxiliamos, ajudamos e alcançamos com o amor do Evangelho, eles certamente vão também entrar conosco no templo, na igreja local, onde nós almejamos voltar a nos reunir para fazer o mesmo que nós queremos fazer, louvar a Deus. Não é isso que diz o versículo de número 8? Aquele homem entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu creio que essas palavras, andando e saltando, destaca de fato a realidade que ele estava curado do seu problema maior e ele estava ali demonstrando esta verdadeira alegria diante do Deus vivo. E por fim, aqui o principal, ele estava louvando ao Senhor. O propósito de Deus nos comprar através de Cristo Jesus é que sejamos seus filhos e que nós também apontemos àqueles que estão perdidos o caminho da salvação, de maneira que todos os lábios possam confessar que Jesus é Senhor e Salvador. Então, venha nos ajudar a conduzir outros a Cristo. Eu quero hoje orar por aqueles que estão enfrentando as adversidades. Há pessoas que estão aí com as suas necessidades físicas e necessidades materiais também. Então vamos nos unir em oração, de maneira que Deus possa providenciar um suprimento e principalmente usar as nossas vidas. Nos dar também os nossos recursos para que possamos repartir, como acontecia na igreja de Atos. Todos que tinham algo, eles repartiam e tinham tudo em comum. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, pelo suprimento que o Senhor tem dado a nós. Não estamos hoje aí mendigando, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades básicas. E, Senhor, nos dê sabedoria para enxergar aqueles que precisam de ajuda, para também, principalmente, conduzi-los a Jesus, que é Senhor e Salvador. Abençoe a Tua igreja e, através da Tua igreja, nos ajude a levar a luz do Evangelho. Eu oro por aqueles que estão ainda desempregados, necessitados, enfermos, que o Senhor, ó Pai, esteja ali sustentando a cada um deles, que eles encontrem a viva esperança que há em Cristo Jesus. E que nesse tempo de pandemia venhamos a ser uma verdadeira igreja do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o próximo devocional.